Olá, pessoal. Vamos então falar agora sobre essa segunda parte, né? Vou dividir o vídeo em dois para ficar mais tranquilo para você entender. Nessa segunda parte, nós vamos falar de ângulos simétricos, tá bom? Seno, cosseno e tangente. Então vamos lá ver como é que funciona. Então olha só, nós vamos pegar como referência um círculo trigonométricos e esses aqui são chamados de ângulo dos eixos, ó. Zero grau, né? Começa pelo zero grau, aí vem aqui, ó, 90, né? 180, 270 e volta para o 360, quando dá a volta completa. Tá? Então, esses ângulos ao redor do círculo, eles são ângulos chamados de ângulos dos eixos. Só lembrando que isso aqui é o plano cartesiano, tá? Esse aqui é o eixo X, né? E aqui em cima é o Y, tudo bem? E aqui são os quadrantes, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, olhando sempre no sentido anti-horário. Bom, então nós vamos pegar como referência a circunferência com esses ângulos aqui fundamentais, tá bom? E a gente vai entender como é que funciona. Para mim não me alongar muito na minha explicação, vamos lá para a gente entender. Deixa eu apagar aqui para a gente começar. Então, no ciclo trigonométrico tem dois eixos, o eixo Y e o eixo X. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, o seno é uma razão trigonométrica. Eu não vou provar aqui para vocês, mas o seno a gente vai pegar como referência o eixo Y. E a gente tem que entender que esse ciclo trigonométrico ele está desenhado no plano cartesiano de raio 1 centímetro. Então aqui vale 1, vou colocar aqui, ó, aqui é 1, e aqui embaixo então é menos 1. Por quê? Porque está abaixo do eixo X. Então aqui ó, vale 1 e aqui vale menos 1. Só para a gente entender melhor o ciclo, como é que funciona, tá bom? Então, a gente adota o seguinte, ó, que o seno a gente olha no eixo Y. Se é no eixo Y, então ele vai ter uns sinais. Então, eu vou olhar o seno pelo eixo Y. Então, os quadrantes 1 e 2 vai ser positivo, porque ele está acima do eixo X. E os quadrantes 3 e 4 vai ser negativo, porque eles vão estar abaixo do eixo X. O que significa isso? Que qualquer ângulo, né, que esteja dentro desses quadrantes vai ter que obedecer esses sinais na hora de você colocar uma resposta. Lá na frente a gente vai ver isso. Em contrapartida, o cosseno, que é o nosso próximo razão trigonométrica, ele vai ficar atrelado ao eixo X, tá bom? Ele vai ficar atrelado ao eixo X. Então significa o quê? Que aqui a gente vai ter para a direita os quadrantes vão ser positivo, a direita de Y, e para a esquerda os quadrantes vão ser negativo, tá bom? Então vamos entender, ó. No seno, eu vou olhar o seguinte, ó, para cima, positivo, para baixo, negativo. Por quê? Porque eu estou olhando para o eixo Y. No cosseno é o seguinte, ó, direita, positivo, esquerda, negativo. Eu gosto de explicar sempre assim, ó, que no seno é como se fosse um termômetro, positivo para cima, negativo para baixo. No cosseno é como se fosse uma reta numérica, ó. A direita do zero são coisas positivas e a esquerda do zero são coisas negativas, tá bom? Então esses são os sinais dos quadrantes que eu queria mostrar para vocês. Tá faltando o que agora? Tá faltando a gente deduzir quais são os sinais da tangente, tá bom? Então, para a gente deduzir os sinais da tangente, a gente vai lembrar do seguinte: a tangente é a divisão do seno, ó, é a divisão do seno pelo cosseno. É uma divisão, tá? Então, a gente vai deduzir os sinais dos senos da seguinte maneira, ó. Tá aqui o círculo trigonométrico e agora a gente vai analisar os quadrantes de cada um. Ó, primeiro quadrante é esse aqui, ó. Primeiro quadrante do seno e o primeiro quadrante do cosseno. O primeiro quadrante nos dois é o que? Positivo, ó. Positivo, positivo. Não é uma divisão, fração é uma divisão. Estou dividindo o seno pelo cosseno. Então, sinais iguais na divisão dá positivo. Então, aqui, ó, na tangente, esse quadrante é positivo. Quando eu observo agora o segundo quadrante, o que que eu tenho, ó? Eu tenho esse sinal e esse sinal. Observe, o sinal do seno é positivo e o do cosseno é o que? Negativo. Então são sinais o que? Diferentes. Então no segundo quadrante os sinais são diferentes. Então o resultado tem que dar o que? Negativo. Então a tangente é negativa. Então você está fazendo jogo de sinal. Então, ó, bem facinho, ó. Menos e aqui é menos.
terceiro quadrante nos dois. Não são dois sinais iguais, ó, no terceiro quadrante? Então, sinais iguais no terceiro quadrante, ó, vai dar o quê? Mais. E o último, ó, mais e aqui é menos. São dois sinais diferentes. Então, a tangente é negativa, porque são sinais diferentes. Porque tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Tudo bem? Então, a partir de agora, nós vamos usar esses sinais, ó, do seno, olhando para o eixo y, do cosseno, a gente olha pelo eixo x, e a tangente, que é o jogo de sinal entre o seno e o cosseno, tá? Essa aqui é a tangente. E o ciclo trigonométrico tem esses ângulos que a gente chama de ângulo dos eixos, tá? Que agora a gente vai interpretar uma tabelinha. Passando aqui para frente, a gente tem a tabelinha pronta. Eu só vou explicar aqui o que significa essa tabelinha. Primeiro, vamos começar com uma formulazinha chamada relação fundamental da trigonometria. Essa aqui é a principal relação que existe dentro da trigonometria. O que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, que se eu pegar o valor do seno, que está aqui na tabela, de um certo ângulo alfa, e pegar esse valor desse ângulo alfa do cosseno e elevar os dois ao quadrado, o resultado vai dar 1. Eu vou dar um exemplo aqui agora e aí você vai entender melhor. E aqui a gente já sabe, né, que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, vamos entender aqui primeiro a nossa tabelinha. Aqui, ó, se você lembra lá do slide anterior, aqui a gente tem aqui, ó, que aqui é o eixo, é o seno, certo? É o eixo y. A gente olha o seno. Então, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho menos 1. O que isso significa? Que quando o seno for 90 graus, ó, porque aqui é o ângulo de 90. O ângulo de 90 graus, o seno de 90 graus vale 1. Vamos procurar, ó. 90 graus, o seno vale quanto? Vale 1. E quando for 270 graus, que é aqui embaixo, ó, aí o seno vai valer quanto? Menos 1. Vamos procurar, ó, aqui, ó. Seno de 270, né? Quanto que ele vale? Ele vale menos 1, ó. Estou falando de quem? Do seno, tá? E aqui, ó, eu tenho o ângulo 0 grau e eu tenho o ângulo de 360 graus. E aqui eu tenho o ângulo de 180 graus. Como eles estão no eixo X, lembre-se que o eixo X é o eixo do cosseno, então esses três ângulos, ó, 0, 360 e 180, vale 0. Vale 0 para o seno. Pode observar, ó. Aqui é 0 grau. Então eu tenho 0, 0 e 0. Por quê? Porque eles não pertencem ao eixo Y. Esses três ângulos, ó, 180 graus, o 0 grau e o 360, ele pertence ao eixo X, tá bom? Vou mudar aqui de cor aqui, ó, só para ilustrar. E agora vamos falar do cosseno. O cosseno aqui, a gente sabe que aqui é 1, que o raio é 1, ó. Aqui é 1 e aqui é menos 1. Ó, de 0 a menos 1, de 0 a 1. O raio. Né? Estou falando do raio. O raio vale 1. O que isso significa? Que o cosseno é no eixo X. Então, o cosseno desses três ângulos, ó, do 0 grau e do 360 e do 180, vale esses valores. Então, vamos lá, ó. 0 grau e 360 vale 1. Vamos procurar, ó. 0 grau vale 1. O que mais? 360 graus, está aqui, ó. 360 graus vale 1. E o 180 vale menos 1. Aqui o 180. 180 vale menos 1. Então, a gente sabe que esses ângulos dos eixos correspondem a 1 ou menos 1. Então, para ficar bem facinho de você entender, ó, vamos analisar bem assim. Ó. Aqui é 1 e aqui é menos 1. Aqui é 1 e aqui é menos 1. Certo? Aqui é o seno. Então, o restante vale 0. Então, o seno vale 1 aqui e menos 1 aqui. E aqui vale 0. Ó. Então, o seno de 90 e 270 vale 1 e menos 1. E o resto vale 0. E aqui é o cosseno. O cosseno nesses dois ângulos, nesses três ângulos, né? 0, 360 e 180, vale 1 e menos 1, né? Como a gente viu aqui na tabela. E o restante ele vale 0. Por exemplo, o cosseno de 90 e de 270 graus vale 0. Olha só, 270 ele vale 0. E o ângulo de 90 ele vale 0. Por quê? Porque esses dois ângulos de 90 e 270 eles não são do cosseno. Eles são de quem?
Eles são do seno. Tá? Então é só para a gente ilustrar. Essa tabelinha aqui a gente vai usar ela o tempo todo. E a tangente? A tangente é mais fácil. Por quê? A tangente é a divisão dos dois, do seno pelo cosseno. Então, olha só. 1 dividido para 0 não existe. 0 dividido por -1 vai dar 0. -1 dividido para 0 não existe. 0 dividido para 1 vai dar 0. Certo? Então, significa o quê? Que a tangente não existe o ângulo de 90 e também não existe o ângulo de 270. Não existe. Então, essa tabelinha aqui a gente vai usar ela para responder exercício, tá bom? Professor, e o restante? O que é isso aqui? Isso aqui são chamados de ângulos fundamentais. Ó, ângulo de 30, 45 e 60, tá bom? Esses ângulos, você vai adotar essa tabelinha aqui. Ó. O seno de 30 graus vai valer meio. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Esses são os valores dos ângulos. Então, se eu escrever assim, por exemplo, ó, seno de 30 graus, isso significa que ele vale meio, tá? Seno de 30 graus, ele vale meio centímetros. Né? Professor, eu não entendi por que vale meio. Tá bom, se você não entendeu, olha só. Deixa eu tentar explicar mais ou menos aqui para você entender. No ciclo trigonométrico, o centro do ciclo fica no plano cartesiano. Então, aqui vai de 0 a 1. Certo? Quando eu falo que o seno, aqui também vai de 0 a 1. Quando eu falo que o seno de 30 vale meio, é só você observar aqui, ó. Aqui é o 30 graus, ó. Então, na hora que eu pego esse arco aqui, ó, que vale 30 graus, ó, esse ângulo de 30 graus, eu vou olhar em linha reta no eixo Y, quantos centímetros tem aqui, ó. Olhando em linha reta no 30 graus. Então, esse pedacinho aqui, ó, ele vale meio. Tá bom? Então, é só por isso. Por isso que essas medidas aqui não passam de 1. Tá? Se você observar, ó, o que é meio? Meio é 0,5. O que é raiz de 3 sobre 2? 0,8. Né? Aqui 0,7. Enfim, elas não valem mais do que 1. Tá bom? Mas não preocupa não. Essa tabelinha aqui você vai poder usar ela para fazer os exercícios. Basta você adotar o valor dessas medidas aí. Tá bom? Vamos continuar. Então, observe aqui. Vou dar um exemplo. Imagina o ângulo de 30 graus. Tá bom? Então, esse ângulo de 30 graus, ele tem um valor. E ele vai ser simétrico a outros 4 ângulos. E como é que eu acho o simétrico dele? Presta atenção que é bem facinho. Ó. O ângulo de 30 graus ele está aqui. Então, se eu puxar ele em linha reta para o segundo quadrante, ó, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Se eu puxar ele em linha reta, eu vou observar o seguinte. Ó. A que distância essa linha vermelha está do eixo X? A que distância em graus? Ela está a uma distância de 30 graus. Então, aqui, ó, essa distância aqui, ó, também tem que ser de 30 graus, porque essas retas estão paralelas. Então, pega 180 e recua 30. Vai dar quanto? 150. Então, eu posso dizer o seguinte, que o ângulo de 30 e o ângulo de 150 são simétricos, ou seja, eles são iguais. Tá bom? E lá no terceiro quadrante, o que eu faço? Eu desço uma linha reta. Aí eu vou observar o seguinte, ó. Essa linha reta marcou esse ponto aqui. Que ângulo é esse ponto? É só você observar. Se aqui, né, tem 30 graus, então esse pedacinho aqui para baixo, ó, também tem quantos graus? 30 graus. Então, soma 80 graus, 180 mais 30, dá 210. Então, eu sei que esse ângulo e o 30, eles são simétricos ou eles são o quê? Iguais. E quando eu falo iguais, eu falo no valor da medida, tá? Aí eu vou em linha reta para o outro quadrante. Em linha reta, eu vou observar o seguinte, ó. A que distância está do eixo X? Sempre a 30 graus. Então, a que distância ele tem que estar desse eixo aqui, ó? 30 graus. Então, esse aqui é o eixo X, certo? Então, 160. Se eu recuar 30, vai para quanto? 330. Aí depois é só fechar.
Então, o que a gente tem agora? A gente tem 4 ângulos simétricos e esses ângulos eles são iguais. Bom, e o que significa eles serem iguais? Tá? Eu vou dar um exemplo. Se eu estivesse falando do seno, né, eu ia fazer o seguinte, eu ia observar a minha tabela e eu vou observar os sinais, né, de cada um deles. Então, olha só como é que funciona. Se for seno, quanto vale o seno de 30 graus? Deixa eu mudar até a cor da caneta para você entender. Quanto vale o seno de 30 graus? Só olhar na tabela. Seno de 30 vale meio. Então, vale meio para 30, vale meio para 150, vale meio para 210, vale meio para 330, porque esses ângulos eles estão na mesma posição dentro dos quadrantes, tá bom? Então, se tudo vale meio, o que diferencia? Os sinais. Olha só, no seno, eu estou falando do seno, né? Como é que é o sinal do seno? Ó? Olha para cá, o sinal do seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante e negativo nos dois de baixo. Então, significa o quê? Que esse aqui é positivo, esse aqui é positivo, e observe, negativo e negativo. Ou seja, as respostas são iguais. O que diferencia de um do outro é o sinal. Tem uns que vão ser positivo, outros vão ser negativo, tá bom? Aí se você falar assim, professor, e se eu não estiver falando do seno, eu estiver falando do cosseno? Aí muda, né? Quanto vale o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus vale o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, é raiz de 3 sobre 2 para todos. Por 30, por 150, por 210 e por 330. Mas o que diferencia um do outro? Vai ser os sinais. Ó, olha aqui o sinal do cosseno. Os primeiro e quarto é positivo, o segundo e o terceiro é negativo. Então, olha só. Esse primeiro aqui é positivo, esse aqui é negativo, e esse aqui é negativo, e esse aqui é positivo. Então, eu vou ter o primeiro e o último positivo, e os dois aqui do meio negativo. E é verdade, ó. O primeiro e o quarto é positivo, e o segundo e o terceiro é negativo. Então, eu tenho que obedecer esses sinais para mim colocar as respostas, tá bom? E a tangente, como é que fica? Bom, a tangente de 30, é só olhar aqui, ó, a tangente de 30 é o quê? Raiz de 3 sobre 3. Então, todos eles vão ter a mesma medida, ó. A tangente de 30, de 150, 210 e 330. Todos eles é o mesmo valor, tá vendo? Eles são iguais. E o que diferencia de um para o outro? Os sinais. Então, você vai olhar agora o sinal aqui, ó, da tangente. Então, o sinal da tangente eu tenho o quê? Positivo no primeiro e no terceiro. Pronto, ó. Positivo aqui, ó, no primeiro e no terceiro quadrante. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, primeiro e terceiro. É positivo. E esses dois aqui, ó, esse e esse é negativo. Pode olhar aqui, ó. Negativo e negativo. Então, as duas respostas aqui, ó, tem que ser negativo. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que essa tabelinha vai te dar a resposta para o valor do seno, cosseno e tangente dos ângulos. Mas o que diferencia é que umas vão ser positiva e outras negativa. E como é que eu vou saber qual é positiva e qual é negativa? Eu tenho obrigação de olhar nos quadrantes, nesses sinais aqui. Se você não olhar, você vai ficar perdidinho, ok? Vamos continuar então. Então, isso é ângulo simétrico, tá bom? Ângulo simétrico, ele tem 4. Um simétrico em cada quadrante. E como é que eu acho esse simétrico? Basta você lembrar que eles têm que estar à mesma distância do eixo X. Então, eles têm, aqui no caso, ó, ele está a 30 graus, aqui ele está a 30 graus e a 30 graus. Ah, uma coisa interessante. Qual é o quadrante principal? O primeiro. Só serve para mim quem está no primeiro quadrante. Por quê, professor? Porque, olha só a minha tabelinha. Minha tabelinha só tem ângulos de 30, 45 e 60. E esses três ângulos estão onde? Está no primeiro quadrante. Então, toda vez que a gente vê um ângulo grande, igual a esses aqui, eu tenho que reduzir eles ao primeiro quadrante para mim saber qual é dessas respostas que eu estou falando. Ok? Então, vamos continuar. Olha esse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, ele está dizendo o seguinte, determine o valor do cosseno de x, sabendo que o x, né, o x é o ângulo, tá, pessoal?
O x está nesse intervalo aqui. Ó. O que é π sobre 2? Π sobre 2 é 90 graus. E que é o π? É 180. Então, 180 dividido por 2 é 90. E o que isso significa? Significa que esse x está no segundo quadrante. Ó, se eu pegar aqui o ciclo, ó, dividir em 4 partes, aqui é 90 graus e aqui é 180 graus. Então, esse aqui é qual quadrante? Esse aqui é o segundo quadrante. E por que isso é importante? Porque lá no final a gente vai olhar qual é o sinal do segundo quadrante. Bom, então ele quer o valor do cosseno, né? Ele quer o valor do cosseno de x, sabendo que o seno de x vale 1/3. Então, para me responder, eu vou usar a relação fundamental da trigonometria, que é essa aqui. Ó. Relação fundamental da trigonometria. Diz o quê? Que se eu elevar o seno e o cosseno ao quadrado, o resultado vai dar 1. E é verdade, né? Eu só esqueci de provar isso. Ó. Vamos voltar lá só para a gente provar? Aí a gente volta. Então aqui, deixa eu apagar aqui para me provar por que é 1. Tá bom? Aqui é o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou pegar o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x e vou dizer que é 1. Então vamos pegar aqui, vamos supor que esse x é 30 graus. Então aqui é 30 graus. E esse x aqui é 30 graus. Ok. Quanto que é o seno de 30? Tá aqui, ó, meio. Então aqui vai dar meio elevado ao quadrado. Mais, e o cosseno de 30? O cosseno de 30 é esse aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Então eu vou levar esse carinha aqui ao quadrado. Ele está dizendo que essa continha tem que dar o quê? Tem que dar 1. Ó, essa continha tem que dar igual a 1. Então vamos lá. Meio elevado ao quadrado é 1/4. Tá? Mas esse aqui elevado ao quadrado, eu corto a raiz com o quadrado, lá em cima fica 3. E 2 elevado ao quadrado fica 4. E na hora que eu somo, ó, eu vou repetir o 4 e vou somar em cima. Ó, 1 mais 3, 4. E 4 dividido para 4 vai dar o quê? Vai dar 1. Então, toda vez que eu somar dois ângulos iguais no seno e no cosseno e elevar ao quadrado, o resultado vai dar 1. Ok? Então, vamos voltar aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos usar a relação fundamental da trigonometria. Então, o que ele me deu? Ele me deu o valor do seno de x. Ou poderia ser o seno de alfa, tá? Tanto faz. X e alfa é o ângulo. Então, eu vou substituir, ó, 1/3 no lugar do seno. Então, ficou 1/3 ao quadrado. E aqui eu repeti e é igual a 1. Quando eu levar isso aqui ao quadrado, eu vou pegar e passar ele para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. 1/3 ao quadrado é 1/9. Aí ele está positivo, ele passou, então, para esse lado de cá, né? Ele passou negativo. E agora a gente tira o MMC, ó. MMC aqui é 9, lembra? Quando não tem nada aqui embaixo é 1. 9 divide e depois multiplica. 9 dividido para 1 é 9, vezes 1 dá 9. E 9 dividido para 9 dá 1, vezes 1 dá 1. Aí quando eu subtraio, 9 tira 1, dá 8 nonos. Ok? Ok. Então essa continha aqui eu fiz. Então subtrair aqui em cima deu 8 sobre 9. E imagina agora esse quadrado. O que eu vou fazer? Esse quadrado ele vai passar em forma de raiz quadrada. Lembra? Ó? Se eu tenho assim, ó, x quadrado igual a 9, como é que eu faço? X é igual a raiz quadrada de 9. Por quê? Porque esse quadrado ele passa em forma de raiz. Então eu vou passar esse quadradinho em forma de raiz. Pronto. Aí eu te pergunto, existe a raiz de 8? Exata não existe. Existe a raiz de 9? Existe. É 3. Então, vai ficar a raiz de 8 apenas no 8. E o 9 eu tirei a raiz. Ó. Qual é a raiz de 9? 3. Então, essa aqui é a resposta. Só que, o que eu tenho que fazer? Eu posso melhorar essa resposta. Por quê? Porque raiz de 8, eu posso interpretar ela assim, ó, como sendo 4 vezes 2. 4 vezes 2 não é 8? Mas qual é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2 e a raiz de 2 não existe. Então, eu vou pôr dentro da raiz. Então, a raiz de 8, ela pode ser 2 raiz de 2. Então, eu posso deixar assim. É obrigado? Não, não é obrigado. Tá? Isso aqui é porque tem alguns livros que pedem para você simplificar. Bom, a resposta acabou. Só que tem um detalhe. A resposta tem que estar em qual quadrante? Tem que estar no segundo quadrante. Então, vamos olhar no cosseno. Qual é o sinal do segundo quadrante? Ó, segundo quadrante. Qual é o sinal? O sinal é negativo.
Se é negativo, essa resposta está faltando o quê? Colocar um sinal nela, né? Então, é negativo no segundo quadrante. Então, eu tenho que colocar um sinal de quê na resposta? Eu tenho que colocar um sinal de menos, tá bom? Tenho que colocar um sinal de menos porque está no segundo quadrante. O exercício pede que a resposta esteja no segundo quadrante. Tudo bem? Ok. Vamos para esse aqui. Próximo exemplo. Nesse exemplo aqui eu tenho seno, a letra A, ó. Seno, a letra C, cosseno e tangente. E tem esses ângulos, tá bom? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todos esses ângulos, tá? E transformar e colocar eles no primeiro quadrante. Professor, e como é que eu vou fazer isso? É bem facinho, então não vamos tentar dificultar não. Eu tenho que colocar todos eles no primeiro quadrante. Por que, professor, eu tenho que colocar todos no primeiro quadrante? Todos. O primeiro passo é isso, todos têm que ficar no primeiro quadrante. Por quê? Porque na minha tabelinha eu só tenho respostas do primeiro quadrante, ó, 30, 45 e 60. Todos eles estão em qual quadrante? No primeiro quadrante. Tá bom? Então, o que eu tenho que fazer com todos esses ângulos aqui? Colocar eles no primeiro quadrante, para mim saber qual é a resposta. Tá bom? Então, vamos fazer de um por um. Primeiro, vamos à letra A. Na letra A, 37π sobre 6. Bom, então primeiro eu vou transformar tudo em graus, para a gente saber em qual quadrante ele está. Então, 37π sobre 6, eu vou substituir o π por 180, faz a multiplicação lá em cima, divide por 6, deu 1110. Nesse 1110 significa o quê? Que eu vou pegar 1110, vou dividir por 360 para saber quantas voltas ele deu. Aí eu descobri que dá 3 voltas, né? E sobra o que no final? 30. O que significa? Né? Significa que o meu arco, né? Ele deu 3 voltas completas e parou em qual ângulo? E parou no 30. Ok? Se ele parou no 30, significa que esse seno de 37π sobre 6 é o mesmo que o seno de quanto? De 30. Olha que fácil. Então, e não importa esse número de voltas, importa o resto. Então, deu quanto? 30 graus. E 30 graus é o que na tabela? Ó, o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, a resposta é 1 sobre 2. Tudo bem? Aí eu te pergunto, em qual quadrante o 30 graus está? O 30 graus está, não é no primeiro quadrante? Né? 30 graus está no primeiro quadrante. E olha aqui, ó. Então, aqui está o 30 graus. Em que quadrante ele está? No primeiro. E qual é o sinal desse quadrante? Positivo. Por isso que a minha resposta é positiva. Ok? Tá bom. Então, vamos para o próximo. O próximo é o seguinte, letra B. A letra B está menos 125. Professor, o que significa menos 125? É que o arco está indo no sentido anti-horário. É como se ele estivesse vindo aqui. Ó. Ele sai aqui ó, do 0 grau e ele desce. Ele vai no sentido anti-horário. Professor, e em que tem a ver isso? Ele tem a ver o seguinte, ó, imagina, eu tenho um círculo, tá? E eu tenho aqui o plano cartesiano. Então, ele vai sair daqui, ó, do 0 grau. Então, o ângulo ele vai vir para cá, ó, nesse sentido, no sentido horário, tá bom? Sentido negativo. E ele vai andar quantos graus? Ele vai andar 125 graus. Então, na hora que ele andar 125 graus, olha só, até aqui ele já vai andar 180 graus, que é meia volta. Então, na hora que ele andar 125, vai dar mais ou menos aqui, ó, 200, então vai dar mais ou menos aqui, ó, 225 graus negativo, porque ele está indo nesse sentido aqui. Aí a pergunta é simples, né? Então, qual é o valor positivo se eu fosse do lado positivo? Tá? Então, é como se fosse assim, ó. O menos 125 está mais ou menos aqui. Vamos olhar aqui no ciclo aqui embaixo. Então, aqui é menos 225, porque eu estou indo nesse sentido aqui, ó, sentido negativo. Agora a pergunta é, e se eu fosse do sentido positivo? Essa parte aqui, ó, do sentido positivo da coisa. Quantos graus daria o 225 que está nesse ponto? É só fazer aqui continho. Pegar 360, subtrair dos 225, eu vou encontrar 135. Ou seja, se eu olhar para o lado positivo, esse mesmo ponto vai estar no ângulo 135. Então, eu posso substituir, né? Eu posso substituir esse seno pelo seno de quanto? De 135. Aí, agora, olha só, vamos entender. Se o ângulo é de 135, ele está em qual quadrante? Vamos lá. Seno de 135 está aqui. Já descobriu. Ele está nesse quadrante aqui.
135 graus. Só que não tem 135 graus na tabela. Não tem. Então, se não tem, eu tenho que encontrar o quê? O simétrico. Então, é basta você olhar o seguinte, ó, quem é que está lá no primeiro quadrante que é igual a 135 graus? Então, o que eu faço? Eu olho, aqui é 180, então eu estou olhando aqui, ó, quantos graus ele está longe do eixo X? Ele está longe 45 graus. Então, aqui também, ó, é 45 graus, porque ele vai de 0 até 45. Então, essa distância aqui é 45 graus. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o ângulo, o seno de 135, ele é igual ao seno de 45. Mas qual é o ângulo de 45 graus? O seno é raiz de 2 sobre 2. Professor, e por que é positivo e não negativo? É só olhar no quadrante, ó. Qual é o sinal de 135 aqui no seno? É o quê? Positivo. Positivo. Então, a resposta tem que ser positiva. Não interessa esse quadrante aqui, ó, porque esse 145 é só para saber o valor dele na tabela. O que importa é esse seno de 135, qual é o sinal dele. O sinal dele é positivo, então a resposta é positiva. Tá? Bom, continuando aí, a gente tem agora esse próximo. Cosseno agora, cosseno desse valor. Então, está em radiano, eu vou transformar em graus, tá? Substitui o π por 180, multiplica e divide. Deu 570. O que significa isso? Significa que eu tenho um círculo. E o que acontece? Ele saiu aqui do 0 grau e deu uma volta completa. Então, ele deu uma volta, deu 360 graus. E andou mais um pedacinho, tá bom? Então, que pedacinho que ele andou a mais? Então, é só fazer essa continha aqui, ó. 570 graus e dividir por 360. Eu vou chegar assim, ó, que ele deu uma volta e sobrou 210, ou seja, deu uma volta e depois ele andou mais 110 graus no ciclo trigonométrico, ok? Então, o que eu posso dizer? Que esse 570 é o mesmo que 210 graus. Então, isso aqui é o mesmo que 210 graus, tudo bem? Porque ele deu uma volta e andou mais 210 graus. Só que 210 graus, pessoal, não tem na tabela, de novo. Ó. Então, o que eu tenho que fazer se não tem na tabela? Eu tenho que pegar o 210 graus e achar o simétrico. Vamos lá no cosseno. Onde é que está o 210 graus? Se aqui é 180, então 210 graus está mais ou menos aqui. Tá? Aí eu te pergunto, qual é a distância que ele está do eixo X? Tá? Qual é essa distância aqui? Essa distância. A distância que ele está do eixo X aqui, ó. Ele está de 180 para 210, ele está a uma distância de 30 graus. Então, significa que lá no primeiro quadrante, né, ele tem que estar a uma distância de quantos graus? De 30. De qual eixo? Do eixo X. Tá bom? Ah, por que você não vai achar os outros quadrantes? Porque não importa, só importa o primeiro quadrante, porque a minha tabela está no primeiro quadrante. Então, eu posso dizer o seguinte, que o cosseno de 210 é igual ao cosseno de quanto? De 30. E quanto vale o cosseno de 30? Cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Ah, professor, e por que o sinal é negativo? Vamos ver por que o sinal é negativo. Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e é negativo por quê? Olha onde está o 210. Esse aqui é o 210 graus. Ele está em qual quadrante? No quadrante negativo. Aí você vai falar assim, professor, mas o 30 está no quadrante positivo, mas o 30 não importa. Para que serve esse cosseno de 30? Só para saber o valor dele aqui, ó, na tabela, tá bom? Só para isso. O que importa é esse ângulo aqui, ó. Em que lugar que ele está? Ele está no terceiro, então é negativo. Então a sua resposta tem que ser negativa, tá bom? Continuando, π sobre 3, negativo. Então, se eu transformar em graus, né? π sobre 3 em graus, 180 dividido por 3 vai dar menos 60. Significa o quê? Que ele andou 60 graus no sentido anti-horário. Tá? Então, olha só, aqui era 0 grau e ele andou para cá. Ó. 60 graus negativo, no sentido horário. Então, como é que eu sei qual é a resposta? Então, aqui, quando eu dou a volta completa, não dá 360. Se eu estou recuando 60, eu vou parar aqui, ó. Eu vou parar no ângulo de 300 graus. Então, 360, se eu recuo 60, vai dar 300. Aí a pergunta de novo, ó. Existe o ângulo de 300 graus na tabela?
Não. Então, eu tenho que achar o simétrico lá no primeiro quadrante. Então, olha só. Se aqui é o 300 graus, quem é o simétrico dele lá no primeiro quadrante? Quem é esse carinha aqui? É só olhar, ó. A que distância ele está do eixo x? 300 graus está a 60 graus do eixo x. Então, esse ângulo lá em cima é de 60 graus, tá? Essa distância aqui, ó, ela também é de 60 graus. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que essa tangente é uma tangente de 300, que é igual à tangente de 60. E quanto vale a tangente de 60? Tangente de 60 vale raiz de 3 na tabela. E por que que ela é negativa e não positiva? Vamos olhar o sinal, né? Quanto vale, qual é o sinal do 300 graus aqui no quarto quadrante na tangente? É negativo, então a sua resposta tem que ser o quê? Negativo. E assim por diante. Então, para você fazer os exercícios, o que que você tem que ter em mãos? A tabelinha dos sinais e a tabelinha dos valores. Se você tiver essas duas coisas em mãos, o resto é só fazer continha, tá bom? Bom, então eu fiz aqui uma observação. O sinal de menos representa que o ângulo está no sentido horário. Só isso. E o sinal da resposta vai depender do sinal do quadrante correspondente, tá bom? Só para você ficar atento a isso. Então, fazendo aqui um resumo, né? O que você tem que saber é os sinais dos quadrantes, usar essa relação quando for necessário, tá? Aqui é sobre os ângulos côncavos, né? Onde o K representa o número de voltas. E essa aqui é a tabelinha completa, que você tem que ter ali em mãos para poder fazer os exercícios, ok? Então, assim termina a nossa aula. Um abraço, espero que vocês consigam fazer os exercícios aí. Até mais, até a próxima.